Meus queridos amigos, amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos da Palavra de Deus. Aqui nós comentamos os comentários relacionados às aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o quarto trimestre. São 14 lições que nós vamos estar trazendo o resumo aqui relacionado à pregação do Evangelho a todos os povos. Nessa primeira aula desse resumo que nós vamos estar falando, a lição de número 1, a grande comissão, um enfoque etnocentro. Então, é grande, porque o alcance desse comissionamento, ele envolve todas as pessoas, em todos os lugares. Então, toda a humanidade, ela precisa ser alcançada pelo Evangelho. Então, por isso que é grande o que esse comissionamento de todos aqueles que foram salvos e agora são chamados para pregarem a verdade do Evangelho. Um enfoque etnocêntrico. Então, a única verdade, ela está em Cristo. Embora há muitas religiões, seitas, nós vamos ver que algumas, dentro da questão social, têm feito muitas coisas boas, mas quando nós falamos de religião, de espiritualidade, é algo que envolve não só a parte material, mas tem a parte emocional e a parte espiritual. E essa única verdade, ela está em Cristo, no seu Evangelho. Então nós temos essa verdade a ser anunciada a outras pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Os dois textos sugeridos para a nossa aula está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 a verso número 20. Depois nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 e o verso de número 18. Então, dentro desse texto, nós vamos ver que está bem claro que a vontade de Deus é que todos os homens sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do Evangelho e a graça de Deus é a sua origem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que trouxesse a redenção para toda a humanidade. Então, quem crê nessa verdade, quem aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Mas quem não crê, quem rejeitar essa verdade, será condenado. E nós vemos que essa ordem, ela é dada a todos os seguidores de Cristo, porque alguns acham que o Evangelho tem que ser pregado somente pelos obreiros, mas não. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: com o coração se crê para a salvação, mas com os lábios, com a boca, confessa, relacionado à salvação que foi alcançada. Então, quem recebeu a Cristo precisa confessar, precisa anunciar. Logo, todos nós temos essa responsabilidade para que pessoas sejam alcançadas. Então, a obediência a esse mandamento é uma demonstração de que nós amamos a Deus e de que nós amamos o nosso próximo e queremos que eles sejam salvos, que
que eles sejam libertos dos seus pecados, tenha o seu nome escrito no livro da vida e tenha a esperança de uma eternidade com Deus. A questão cultural, o ide de Jesus. Então, quando Jesus ele veio a este mundo e ele anuncia o seu evangelho, ele dá essa responsabilidade para que o evangelho ele seja pregado em todos os lugares. Nós vemos aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15, Mateus 28:19. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as barreiras, as fronteiras de uma comunidade, ela precisa ser rompida. Jesus disse para os discípulos que eles começariam por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vemos que o evangelho ele surge, podemos dizer, ele nasce dentro de um contexto judaico. Porém, ele é levado para um contexto grego, para um contexto romano, ele entra na Ásia, ele alcança outras culturas. Nós vamos ver que o evangelho ele alcança aqui o território brasileiro através de missionários que foram enviados de outras culturas para anunciar o evangelho ao povo brasileiro, da qual nós temos sido alcançado por essa mensagem de Deus que foi trazido aqui à nossa nação. A ordem de fazer discípulo a todas as nações. Então, todas as pessoas, elas precisam serem o quê? Anunciado o evangelho e feita discípulos. Quando se fala em discípulo, aqui, discípulo é diferente de seguidor. Discípulo é aquele que aprende aos pés dos seus mestres e segue o que? As suas pisadas, andam naquilo que foi ensinado. Nós vamos ver que a preocupação de Jesus em ensinar os seus discípulos, nós vamos ver que foi cerca de 3 anos. Jesus ensinando ali os seus discípulos para que eles fizessem outros discípulos. Então, a eficácia da grande comissão, ela está em não só a ação de evangelizar, mas discipular, e para que as pessoas sejam convertidas, as pessoas venham arrependerem, porque se não houver arrependimento, as pessoas não entrarão no reino de Deus. Se não houver arrependimento, as pessoas não terão uma mudança de comportamento, não terão uma integração dentro de uma comunidade e também com Deus. Então, as missões transculturais está relacionado o trânsito de uma cultura, a pessoa sai, vai para outra e dentro dessa outra cultura levar o evangelho de Cristo, porque tem muitas questões que elas dentro de culturas que está relacionado com uma falsa religião, está relacionado com materialismo, com prazeres fora de um padrão que Deus deseja para o homem, Deus deseja para as pessoas. Então, o evangelho, ele precisa adentrar dentro dessas culturas
e derrubar algumas barreiras, alguns hábitos que são totalmente pervertidos, totalmente pecaminoso, para que venha a sociedade experimentar uma moralidade, uma questão ética, uma questão de uma comunidade decente. Então, temos essas questões, e dentro da barreira das missões transcultural, há a questão linguística. Uma outra língua. Então, nós vamos ver que é necessário que os missionários, que as pessoas, elas sejam alcançadas na sua própria língua. A questão social, principalmente em alguns países onde a fome ela impera, uma condição de miséria muito grande. Então, há necessidade de se levar o Evangelho, mas também acompanhado com as boas obras, para que essas pessoas sejam alcançadas tanto no corpo como no espírito. E essa visão global do mundo, essa questão do discipulado, as pessoas precisam aprenderem as regras de conduta relacionado ao casamento, relacionado ao comportamento dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, o relacionamento entre patrão e empregado, a maneira de adorar a Deus, de servir a Deus. Então nós vamos ver que é necessário que esses grupos que sejam alcançados, que eles cresçam no conhecimento da palavra, para que eles possam fazer também novos discípulos. Então nós vemos que quando Deus ele dá essa missão a Cristo de trazer salvação à humanidade, nós vamos ver que Jesus ele vem, prepara os seus discípulos, ele estabelece uma grande redenção através da obra vicária ali na cruz do Calvário, e Jesus os capacita. Então todos nós que aceitamos a Cristo somos agora morada do Espírito Santo. E Deus nos reveste de graça, de poder, de capacidade para que o Evangelho seja anunciado, o Evangelho seja pregado de uma maneira da qual pessoas venham a ser libertas do poder dos demônios, pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então há muitas pessoas ainda a serem alcançadas, e essa ordem de Jesus ide por todo o mundo, ela é para todos os que foram salvos, foram libertos pelo poder da mensagem do Evangelho. Então, essa é o nosso primeiro resumo dessa série de 14 lições. Que Deus continue nos dando graça, continue te abençoando, a sua vida, a sua casa, e você possa ser um instrumento da qual Deus usa, da qual vai trazer lucro ao reino de Deus. Então, até breve, assim Deus permitindo, fique na paz.